Olá, esse é o 10º episódio dessa série Fluxo Imanente. Se você está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, procura lá o primeiro. É possível que eu mencione termos aqui que quem não assistiu os outros pode estranhar esses termos. Mesmo eu falando, talvez tenha termo que ainda sou estranho. Aí você vem aqui, comenta e a gente troca uma ideia, tá bom? Eu sou Carlos Geis, para quem não me conhece, sou seu Performance Coach. Vamos começar falando de estratégia. Eu quero fazer uma distinção entre tática e estratégia aqui. A definição do termo tática é a capacidade de escolher com eficácia os recursos em função da batalha. E a definição de estratégia é escolher objetivos em função da guerra. Eu tirei essa definição como ela está escrita agora, conforme eu falei, do livro Sagres, a Revolução Estratégica, do Luiz Fernando Silva Pinto. Gente, definir apropriadamente nossos objetivos e metas de performance pode definir se a gente vai conseguir persistir nas atividades até a gente atingir a capacidade de fluir nelas. Por isso, se eu quero escolher bem metas e objetivos, eu preciso dar foco à seguinte pergunta: o que leva algumas pessoas a serem enfraquecidas pelo estresse, enquanto outras ganham força com o estresse? E basicamente a resposta é simples, ela é simples de compreender. Talvez ela seja desafiadora de executar. A resposta é que aqueles que sabem como transformar uma situação de estresse em uma nova atividade de fluxo que pode ser controlada serão aptos a apreciar o momento e emergir mais forte da aprovação. Transformar o estresse em uma atividade de fluxo. Isso está nos vídeos anteriores. E há 3 passos principais que parecem estar envolvidos nessas transformações. Estou entrando em detalhes daquilo que está no outro vídeo, tá? Primeiro é a autoconfiança inconsciente. Segundo é focar a atenção no mundo. Terceiro é descobrir novas soluções. Vou falar de cada um aqui. Primeiro começando com a autoconfiança inconsciente. O que eu quero dizer com isso? Quando um pesquisador chamado Richard Logan encontrou no seu estudo de indivíduos que sobreviveram a severas privações físicas, sabe? Exploradores polares, que vagam sozinhos pelo Ártico e tal, prisioneiros de campo de concentração, etc e tal. Ele encontrou uma atitude comum compartilhada por tais pessoas foi a crença implícita de que os seus destinos estavam em suas mãos. Eles não duvidavam que os seus recursos seriam suficientes para permitir que eles determinassem seus destinos. Nesse sentido, eles seriam chamados autoconfiantes. Ainda assim, ao mesmo tempo, os seus egos parecem curiosamente ausentes. Eles não são egocêntricos. A energia deles é tipicamente não voltada a dominar seus ambientes tanto quanto é para encontrar uma forma de funcionar com esse ambiente harmoniosamente. Essa atitude ocorre quando uma pessoa não mais vê a si mesma em oposição ao ambiente, como um indivíduo que insiste que suas metas e suas intenções tomam precedência sobre tudo mais. Ao invés disso, ele sente que é parte do que quer que se dê ao seu redor. Ele tenta fazer o seu melhor dentro do sistema em que ele precisa operar. Paradoxalmente, esse senso de humildade, o reconhecimento de que as suas próprias metas podem ter de ser subordinadas a uma entidade maior, e que para ter sucesso é preciso jogar por um conjunto diferente de regras em relação àquelas que se preferiria, isso é a marca registrada das pessoas fortes. Para tomar um exemplo trivial, mas comum aqui, eu quero que você suponha que em uma manhã gelada, quando você está com pressa de chegar no trabalho, o motor do carro não liga quando você tenta a ligação. Vou pensar o seguinte: nessas circunstâncias, muitas pessoas, o que elas fariam? Elas se tornam cada vez mais obcecadas com seus objetivos, que é, no caso aí, chegar ao trabalho, que elas não conseguem formular nenhum outro plano. Elas podem chegar ao carro, girar a chave na ignição freneticamente, espancar o painel de irritação, geralmente sem nenhum proveito. O envolvimento dos seus egos ali impede essas pessoas de lidar efetivamente com a frustração e de realizarem seus objetivos. Uma abordagem mais sensível seria reconhecer que não faz diferença para o carro se você tem de estar no centro da cidade o quanto antes. O carro ele segue as próprias regras dele, sendo que a única maneira de fazer com que ele se mova é levar essas regras em consideração. Agora, se você não faz ideia do que pode haver de errado com a ignição, faz mais sentido chamar um táxi. Ou, quem sabe, formar uma meta alternativa, como cancelar o compromisso e encontrar uma coisa útil para fazer em casa ao invés. Agora, basicamente, para chegar nesse nível de autoconfirmação,
é preciso confiar em si mesmo e no próprio ambiente e no próprio lugar que se tem nesse ambiente. Um bom piloto, ele conhece as suas habilidades, tem confiança na máquina que ele está voando e ele está consciente de quais ações que são requeridas em caso de furacão ou em caso das asas congelarem. Assim sendo, ele é confiante na sua habilidade de lidar com quaisquer condições de clima que possam emergir, não porque ele vai forçar o avião a obedecer à vontade dele, mas porque ele vai ser um instrumento para combinar as propriedades do avião com as condições do ar. Como tal, ele é um link indispensável para a segurança do aeroplano, mas apenas como conexão, como um catalisador, como um componente do sistema avião-pessoa, obedecendo às regras desse sistema, que ele pode atingir o seu objetivo. A gente está falando de como transformar uma situação de estresse em uma nova atividade de fluxo. E eu comecei falando do primeiro passo para chegar nisso, não é? Que é a autoconfiança inconsciente. E o segundo passo agora é focar a atenção no mundo. Então, focando a atenção no mundo. É difícil notar o ambiente enquanto a atenção está focada no interior. Enquanto a maior parte da energia psíquica está absorvida pelas preocupações e desejos do ego, isso fica complicado. Pessoas que sabem como transformar estresse em desafio agradável passam muito pouco tempo pensando sobre si mesmas. Elas não estão gastando a energia delas tentando satisfazer o que elas acreditam ser suas necessidades ou se preocupando com desejos socialmente condicionados, buscando aprovação, etc. e tal. Ao invés disso, a atenção delas é alerta, constantemente processando informação dos seus entornos. O foco ainda é estabelecido pela meta da pessoa, mas ele está aberto o suficiente para notar e se adaptar aos eventos externos, mesmo se esses eventos não forem diretamente relevantes para o que ela quer alcançar. A gente está falando ainda aqui, lembra disso, esse é o segundo passo da gente falando como transformar uma situação de estresse em uma nova atividade de fluxo, certo? Falei de autoconfiança inconsciente, falei agora de focar a atenção no mundo e agora a gente vai para o terceiro passo, que é a descoberta de soluções, de novas soluções. Então, descoberta de novas soluções. Há basicamente duas maneiras de lidar com uma situação que cria entropia psíquica. Entropia psíquica, se você viu os outros vídeos, você sabe do que eu estou falando. Perda de energia do sistema psíquico. Uma dessas maneiras é focar a atenção nos obstáculos para atingir as metas pretendidas. E então retirar esse obstáculo do caminho, dessa forma restaurando a harmonia da consciência. Uma opção. A outra opção é focar na situação como um todo, incluindo a si mesmo, descobrindo se metas alternativas podem não ser mais apropriadas, portanto, possíveis de soluções diferentes. Eu sou praticante de Wing Chun há muitos anos. Então, praticando Wing Chun por alguns anos, eu aprendi sobre o quanto é importante para permitir que a energia flua pela linha central. Eventualmente eu faço um vídeo aí em parceria com algum irmão que seja mestre de Wing Chun para demonstrar isso fisicamente. Eu tenho certeza que, além de deixar a coisa mais clara, vai ser bem divertido aí para quem assiste. Mas não vai ser aqui nessa série ainda hoje não, tá bom? Mas quem quiser pode me cobrar depois. Quando a gente quer ir de um lugar para o outro, o percurso mais eficiente é uma linha reta. Quando a gente se depara com um obstáculo, quando a gente tenta fazer isso, é que a gente tem que decidir pela opção A, que é derrubar o obstáculo, ou pela B, olhar para o todo e decidir pela rota alternativa. Permitir que a energia flua pela linha central implica exatamente na segunda opção, que pressupõe focar na situação como um todo. A melhor maneira de traduzir a ideia é dizer que essa opção significa compreender o cenário atual cuidadosamente a fim de agir sobre as condicionantes do efeito, para que esse efeito advenha naturalmente. Simbolicamente, significa que eu escolho não só o caminho a percorrer, mas o ponto de partida. Dessa forma, é como se eu escolhesse onde colocar a linha reta, de modo que ela flua sem anteparos. Nessa hora você pode estar protestando, dizendo que não dá para escolher o estado atual. Calma. Você não está pegando o espírito da coisa. Calma, eu vou ainda chegar lá. É bem mais simples do que você possa estar imaginando. Tem mais a ver com você não precisar fazer curva.
Você sempre ir reto, parar num ponto, virar. Ou você está virando ou você está andando. Você nunca faz as duas coisas. Mas segue aí. Considera que eu não faça curvas, então, mas que conecte diversos segmentos de reta formando um traçado composto. Isso na prática significa que eu escolhi objetivos para os quais eu fluí com eficiência, sem anteparos, um após o outro, chegando na meta visionária após uma caminhada por etapas, com degraus, sem me degladiar com as circunstâncias que pudessem servir como obstáculo. Cada segmento seria um objetivo estratégico, escolhido de modo que eu pudesse ir em linha reta, do meu estado atual até ele. Quando eu atinjo, eu me volto em direção ao outro objetivo para o qual eu possa fluir diretamente. Após completar uma sequência de objetivos assim, eu vou ter atingido o resultado final. O diferencial dessa forma de agir é que não há atrito com os obstáculos. Escolher onde encaixar esses segmentos é uma decisão estratégica. Caminhar por essas linhas ou fazer curvas é uma decisão de natureza tática. E eu estou me reposicionando a cada objetivo conquistado. Em certo ponto, eu vou estar numa posição tão favorável que vai parecer que alcançar o objetivo final, meu objetivo fim, minha visão, foi algo simples, que aconteceu naturalmente. Como a água fluindo por entre as pedras. Fazer isso na prática significa que, olha só isso, a gente vai estar fazendo uma coisa de cada vez. A gente vai estar escolhendo com parcimônia cada atividade que a gente pretende fazer e o porquê delas e o custo delas também. A gente vai estar dando máxima relevância à qualidade de experiência durante a nossa atividade. A gente vai estar focado no momento presente enquanto a gente está na atividade. E nós olhamos para o ponto a atingir no futuro e onde a gente esteve no passado somente quando atingimos cada resultado marco no caminho. Isso é muito importante. E, necessariamente, a gente vai estar medindo o progresso e percebendo o quanto que a gente está crescendo. No próximo vídeo a gente vai tratar das metas do pensamento estratégico. Lembra de deixar seu like aqui embaixo, a sua dúvida ou o seu protesto. Até o próximo vídeo. Força e honra.